amigos. Muito bom voltar a esta casa, rever os amigos. E é muito interessante a página da noite, porque nós precisamos justamente disso. Estrelas fulgurantes, amparo superior e a certeza de que não somos esquecidos, que cada um de nós, independente das nossas falhas, das nossas dificuldades, a divindade que nos criou nos ampara insistentemente, porque sabe das nossas dificuldades. E como Pai amoroso, justo, Ele sempre nos dá oportunidades inúmeras de podermos relembrar pontos que deixamos atrás, não tão bem aquinhoados no bem. Nosso tema de hoje não tem nada contra os homens, mas achei interessante que a gente pudesse, mais uma vez, falar sobre o papel da mulher na evolução do planeta. É muito complicado que hoje a gente tenha uma ideia, talvez errônea, de algumas pessoas do sexo feminino que procurem a igualdade nas áreas que com certeza não são as melhores. Nós temos áreas primorosas em que as mulheres foram omissas ou não se deixaram ver, nem as deixaram que se pudessem ver. Então nós vamos relembrar fatos históricos simples para que hoje possamos nos ver tendo a certeza de que somos muito felizes, mas precisamos, ao agradecer, lembrar do nosso papel na sociedade. A evolução da mediunidade através dos tempos, ela se dá de uma maneira maravilhosa, tendo com Jesus o guia e modelo da nossa Terra, planeta que nos abriga. E a nossa mediunidade, ela é de uma maneira natural. Acontece porque nós somos espíritos. E como espíritos, ao desdobrarmos no sono físico, nos tornamos espíritos com o nosso corpo perispiritual e adentramos nas atividades da quarta e superiores dimensões. Então, somos navegantes do tempo, quando no corpo físico, alguns de nós, mesmo na nossa roupagem física, percebemos esse mundo que para nós é mais sutil, mas dependendo da nossa companhia espiritual, às vezes não é tão sutil assim. Às vezes é um acompanhamento dificultoso, de irmãos grosseiros que se deixam perceber por nós. Assim, nós temos que a humanidade, ela está pronta para se comunicar conosco, encarnados e desencarnados. Desde o tempo dos Vedas, e aí nós trouxemos a Carta dos Mortos, um escrito inelegível para nós, e dos hindus com Siddhartha Gautama, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, nós temos ao comunicado que eles conheciam o sistema da reencarnação e como se comunicavam com os espíritos, em especial nos seus transes de meditação e à noite. E ao voltar ao corpo físico, faziam os relatos, como hoje a gente faz. Entretanto, nós também sabemos que a Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, nós temos casos maravilhosos de mediunidade, a maioria deles trazendo
a roupagem masculina, nos mostrando grandes médiuns que foram revelações, todas elas orientadas por Jesus, que é o nosso governador. É sempre bom a gente relembrar que mesmo que a gente não entenda exatamente como é que na sua passagem pelo planeta, Jesus pôde ser tão bom. Nós não entendemos muitas coisas de Jesus, porque achamos que talvez ele pudesse ser diferente, porque nós não conseguimos fazer exatamente o que Jesus fez. Mas nós temos a certeza que, segundo Chico Xavier, pelo relato de Emmanuel, Jesus, para adentrar o planeta, ele adensou fortemente o seu corpo perispiritual, fazendo com que as suas luzes pudessem quase se apagarem, para que não nos ofuscasse a vista física. Então ele se fez homem para que pudesse deixar no planeta que ele governa as marcas do Cristo. Quando Jesus ajudou a formar o planeta Terra, junto com os arquitetos siderais, ele já era um espírito muito evoluído. Há bilhões de anos atrás. Então é comum, e ainda semana passada eu tive a oportunidade num congresso ouvir de um psicólogo, numa oficina, ele dizer, para me alfinetar, porque eu disse que era médium, e ele disse assim, pois é, aquele que se vestiu de branco, deixou os cabelos grandes e saiu pregando no deserto, não tinha capacidade psíquica para entender os fenômenos. E eu olhei para ele e fiquei imaginando que o terceiro grau não é tudo. Eu não tive nenhuma reação, porque eu fiquei tão impressionada com a bobagem que ele falava, porque antes ele teria dito que ele fez um pós-doutorado em Stanford, e que ele fez isso, ele fez aquilo, então eu paguei caro para fazer o curso com ele, e fiquei muito impressionada com o que ele me passou, né? Então nós precisamos rever isso, nós espíritas que sabemos que Jesus não é Deus, não é o avatar, é o governador do nosso planeta. Nós temos que ter essa consciência e a todas as horas possíveis rever essa fala. Quando alguém não entender, que sejamos mansos e pacíficos para podermos explicar a função de Jesus no planeta. Eu trouxe hoje para a nossa conversa o nosso querido Herculano Pires. Herculano Pires, dizem os estudiosos, é o filósofo brasileiro. Ele tem uma roupagem de mediunidade, a sua filha continua com a sua obra, nós temos quase um museu, ele transitou pelo Brasil muito, e ele, num livro muito interessante, chamado O Espírito e o Tempo, ele faz essa caminhada do espírito desde enquanto princípio inteligente. E nesse livro, ele aborda as várias civilizações, mostrando as fases históricas. E ele nos mostra 5 horizontes culturais. E eu naveguei junto com ele pelos horizontes culturais para a gente chegar até o dia de hoje. Então ele mostra que nós temos horizonte tribal, agrícola, civilizado, profético e espiritual. Nós hoje estamos no horizonte espiritual. E ele nos diz que nos horizontes, ou melhor, no horizonte cultural, nós temos as relações do mediunismo, as primeiras relações que Emmanuel diz que é
a mediunidade nascente. Não diz que é pura, mas diz que é primitiva, mas diz que é uma das primeiras. E que lá, como ainda existem religiões, se tratam do totem, ou seja, algo em que você acredita e que você acha que aquela figura inanimada, mas que tem uma projeção para você, ela vai te permitir conversar com o mundo invisível. Então, nesse ponto, Emmanuel diz que são forças conhecidas pelos nomes polinésicos de Mana e Orenda. Então, agora que nós estamos na nossa cultura toda de jogos, né? Então, eu trouxe aqui o mapa e onde está a Polinésia. A Polinésia é um conjunto de ilhas quase esquecidas por nós, né? É um povo muito primitivo ainda, né? E teve muitas dificuldades na sua ascensão evolutiva. Tanto que ainda continua com cultos tribais, antigos, né? Indígenas, vamos dizer assim. No horizonte agrícola, nós já vamos ter um pouco mais conhecido de nós as funções da natureza. Então, aí é que se deu se chamar a mãe como a terra e o pai como o céu. Então, os seres, talvez nós mesmos, que vivemos aquela época, ou que vivíamos aquela época, passamos a nomear o masculino e o feminino, trazendo para perto de nós a proteção que precisávamos. Daí a página de hoje ser muito interessante, porque essa proteção sempre aconteceu e sempre nós buscamos essa proteção. Com o totem, buscamos a proteção do totem, do totemismo. Com os deuses, as entidades agrícolas, nós temos também alguns mitos, né? Como Íris e Ísis, né? Nos trazendo o conjunto de Horus. A cultura grega, ela é amplamente tocada pela mitologia e que passou também por alguns romanos. Então, os nossos índios também têm, né? Nós temos no Nordeste até hoje, né? Ou melhor, no Norte, né? Muitas lendas. E essas lendas estão todas fixadas no que Herculano Pires chama de horizonte cultural agrícola, que junto à natureza, as forças da natureza ficaram muito interessantes para todos nós. Eu queria agora fazer um parêntese e dizer que parece, se não tiveram muitos erros, o homem teve o seu elo trabalhado no mundo espiritual para se transformar em espírito a partir do princípio inteligente há 1,5 bilhões de anos. Então, nós somos velhinhos. Mesmo que sejamos criados diferentes, em épocas diferentes, a humanidade é muito antiga. Porque bilhão são muitos zeros. Nós nem sabemos contar. Não é só os ricos que fazem contas de mais de 3 zeros. A gente fica só no segundo, no terceiro, né? Eles sabem fazer muitos zeros. Então, nós somos bilionários, né? Enquanto seres reencarnantes. Porque houve um consenso de que pelas descobertas dos fósseis usando carbono 14, que mais ou menos gira em 1,5 bilhão ou bilhões de anos. É muita coisa, né? É muita coisa. Nós não sabemos nos outros mundos de quantas épocas eles são. Assim, ele nos traz a civilização anímica, a terra mãe, o céu pai. E a chuva como sêmen, né? A chuva seria aquela
aspas, mulher que ajudava a que tudo florescesse. Nós vamos encontrar isso na agricultura de todos os povos. Nós vamos encontrar isso à época de Jesus, né? Na Palestina, quando ainda se cultuavam vários deuses. E nós vamos encontrar isto na nossa casa, né? Cada um de nós planta a nossa plantinha, rega, e hoje oramos para que ela fique muito linda. Não é? Hoje nós aprendemos. Não voltamos ao passado, mas hoje nós sabemos que a energia nossa pode ser passada para a planta e vice-versa. Sempre temos de entender que abraçar a árvore é bom, mas é muito melhor abraçar uma pessoa, porque é mais parecido conosco. A energia humana é uma energia que está a caminho para a divina. Então, é sempre melhor abraçar um ente querido, uma pessoa que te energize, do que uma planta. Quando não tem uma planta, vai na árvore mesmo, que ela vai doar a sua energia, porque foi assim que Allan Kardec também estudou o animismo e, de uma maneira, no poder anímico, né, da pessoa com relação aos seres animados inferiores. E no oráculo civilizado, ou melhor, na conquista da civilização, nós vamos encontrar os pitões e as pitonisas. Muitos lugares, o oráculo era mais importante do que o piton e a pitonisa. A gente fala piton de uma maneira geral, mas à época eram as mulheres que eram pitonisas. As mulheres é que entravam em transe, muitas vezes usando substâncias alucinógenas, e falavam. E foi lá no oráculo de Delfos que Sócrates conseguiu nos deixar uma das coisas mais bonitas, uma relembrança para os nossos dias. Homem, conhece-te a ti mesmo, porque era a frase que estava lá no oráculo de Delfos. E a pitonisa, quando ele foi lá, porque os seus colegas estavam muito irrequietos, querendo que ele tomasse uma posição de destaque na universidade, e ele não se conformava com aquilo, então ele foi no oráculo. E a pitonisa teria dito a ele que ele era um sábio, mas que ele deveria olhar para dentro de si. E quando ele voltou, ele se reuniu com os seus discípulos, falou com eles, depois com os seus pares. E quando os seus pares perguntaram a sua decisão, ele disse: olha, eu só sei que eu nada sei. Então, o Sócrates para nós é um ser que transcende ao seu tempo, porque com certeza é um espírito muito superior, convidado por Jesus, que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, na nossa codificação do Espiritismo. E ele pôde mostrar com isto uma coisa que às vezes nós não conseguimos ver, que a pessoa mais sabida é aquela que às vezes fica calada. Numa discussão, numa briga, não é a pessoa que tem a última palavra. Porque na maioria das vezes, o certo é calar-se. Porque o outro não consegue entender as nossas palavras. Então não adianta gritar, não adianta exasperar nem brigar. Então, quando Sócrates não podia fazer com que os sofistas, seus colegas, entendessem a sua posição, ele se calou. Sábio. Então, hoje, a gente aprende na doutrina espírita que o sábio é aquele que muitas vezes se cala para ouvir os outros. E no Egito Antigo, nós temos vários oráculos. E nós temos o Abraão, com toda a sua prole, nos mostrando que o Senhor, que hoje nós chamamos dos seres superiores, ele chamava de Senhor as várias entidades, porque não era um Deus único naquela época. Eram muitas figuras que mandavam, que tinham credibilidade à época.
E mais perto de nós vamos ter, numa obra magistral, Evolução dos Mundos, o nosso André Luiz, ou melhor, a equipe André Luiz, trazendo para nós que a mediunidade surgiu na época primeva, bem antiga, através dos sonhos. Quando o homem primitivo dormia, como nós fazemos ainda hoje, ao desprendimento do corpo físico, e o perispírito vaga na dimensão maior do que a terceira que nós estamos. E ele convive com esses seres, com seres que não têm o seu corpo físico. E quando eles voltavam ao corpo, eles tinham conversado com os seres, e é assim que começou os primeiros contratos mediúnicos. Hoje, nós não precisamos só dormir, nós podemos, em vigília, ver os espíritos, nós podemos, numa reunião mediúnica, conversar com os espíritos. Mas, a primeira época, nos diz André Luiz, pelas mãos benditas de Chico Xavier, foram os sonhos que levaram aos homens primitivos terem os primeiros contatos com o mundo espiritual dos desencarnados. E mais bem para perto de nós temos o mediunismo bíblico, profético. Nós vamos encontrar já a individualização dos profetas, das profecias que estão em todo o conteúdo hebraico. E claro que nós vamos ter na figura de Moisés, uma figura importante, porque deixou perceber-se, e percebemos todos, a figura de um Deus único. Porque eu imagino que devia ser muito difícil, naquela época, você ter Deus para tudo. Deus do sol, Deus da terra, Deus do perdão, não é? Então, como é que você ia viver, né? Você não vivia, você estava sempre em embate com essas divindades. No horizonte espiritual, nós já vamos encontrar o que o Herculano chama de mediunidade positiva. Essa mediunidade que aconteceu na Idade Média, quer dizer, já no século XII até o século XVIII, nós vamos ter todos os fenômenos da Igreja Católica Apostólica Romana nos dizendo que já que o homem não tendo atingido o ponto máximo, mas ele está em procura dele. Nós temos a transação do politeísmo, que ainda tinha naquela época, para o monoteísmo. E vamos chegar até o século XIX, quando nós temos a figura do Hipólito Leão Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, que já nos diz em A Gênese, capítulo 1, que o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente a maioria das ciências. E ele completa numa frase que eu achei maravilhosa, e vocês também vão concordar comigo, que só poderia, pois, aparecer depois da elaboração dessas ideias da ciência. Então, depois que aconteceu o século das luzes, onde Jesus convidou uma pleia de espíritos, os mais eloquentes das artes, para que viessem à Terra alavancar este mundo que ainda estava primitivo demais, é que a doutrina dos espíritos podia chegar. Assim, o século XIX foi um marco para nós espíritas, porque deixou para trás as dificuldades dos séculos anteriores e trouxe para nós uma conjuntura científica da época. E aí que eu queria dizer para vocês. Vou passar alguns slides que eu tirei da literatura. Só homens, meus amigos, nenhuma mulher. Nenhuma mulher, naquela época, se expressava nas artes.
Eu fiquei muito triste. Eu fico triste todas as vezes que eu vejo isso, né? Porque agora nós temos mulheres fabulosas e que muitas vezes não são bem vistas ou não se deixam ser vistas da melhor maneira possível. Então, é necessário que a gente entenda isso, porque muitos desses homens reencarnaram como mulher. Muitas mulheres reencarnaram como homens, mas não é a figura feminina que teve a importância para a época. Então, nós tivemos pensadores da época importante. Voltaire, poeta maravilhoso, que na França trouxe a liberdade da imprensa, a tolerância religiosa e a tributação proporcional. A França foi a escola do codificador Allan Kardec. Nós temos Rousseau, suíço, que foi o professor do nosso professor de Allan Kardec. Então, quando Hippolyte Léon des Rivail, aos 14 anos, foi para Yverdon, na Suíça, para ser discípulo de João Henrique Pestalozzi, ele pôde beber da fonte de Jean-Jacques Rousseau, porque Rousseau foi o melhor professor de Pestalozzi e fez com que Pestalozzi trouxesse a figura pestalozziana da educação, que hoje as escolas estão usando como feijãozinho, como se desenhar, como fazer o desenho da família. Isso Pestalozzi fazia na sua escola, que tratava de meninos, somente meninos, os meninos ricos ao lado dos meninos pobres. Ele pegava as crianças da rua e colocava na sua escola de graça. E cobrava muito dos ricos para poder ajudar os pobres. Quer dizer, isso no século XVIII, XIX, princípio do século XIX, numa França austera, de reis e de rainhas, é primoroso a gente saber que o nosso codificador bebeu dessa fonte da humildade, da eloquência, do cuidado dos excluídos. Nós temos Quesne, que foi um economista francês. Nós temos Diderot, que foi um grande escritor, e ele é um crítico do absolutismo. Ele achava que não tinha que ser um rei ou uma rainha, tinha que dividir para as pessoas. Nós temos Alembert, filósofo, matemático e físico francês. Depois nós temos o Luís XVI, que foi, sem dúvida nenhuma, um grande homem, que ele permitiu que se fizesse um Estado. Saiu do absolutismo para se fazer um Estado. Nós temos Napoleão Bonaparte, que renasceu para poder juntar o mundo, mas infelizmente faliu. Ele foi discípulo do nosso Allan Kardec no mundo espiritual. Ele foi orientado por Allan Kardec, segundo o irmão X, Humberto de Campos, em 2 obras escritas pelo nosso Chico Xavier. Então, vocês vejam como é difícil que a reencarnação dê absolutamente certa, não é, meus amigos? Nós temos aqui um bom exemplo. Allan Kardec, espírito superior, foi, aspas, o coordenador no mundo espiritual de Napoleão Bonaparte. Mostrou para ele todo o mundo real, físico e espiritual. Quando Napoleão entrou na carne, o esquecimento se fez presente, como acontece em nós, e ele, na hora que ele podia, com a coroa, esperar um pouco para que ele pudesse evitar as grandes guerras, ele se autocoroou e dividiu o mundo. Então, vamos olhar esses exemplos para saber como é que nós estamos fazendo. Nós estamos dividindo a nossa família, nós estamos unindo a nossa família, nós estamos na casa espírita fazendo união, nós somos a solução ou somos o problema? Eu às vezes me pergunto, eu estou sendo a solução ou eu estou sendo o problema? Porque às vezes eu sou o problema. Não é verdade? A gente reclama tanto que é o problema, né? Em vez de ser a solução.
Então nós temos personagens da música, Wagner, Beethoven, Chopin, Rossini, Bellini, nenhuma mulher. As mulheres não estudavam nessa época. As que estudavam era o que o pai fugia à regra geral, né? Hoje os pais, o pai, a figura paterna quer fazer isto, né? Mas na época do século passado, né, pelo menos na minha família, da minha mãe com os seus irmãos, os homens é que tinham que estudar, né? Na minha família pobre, minha mãe conta que tiveram muita dificuldade. As mulheres todas inteligentes querendo estudar. E meu avô querendo que o filho estudasse e as mulheres não conseguiam estudar. A última fugia de casa pela janela, com o apoio das irmãs, para poder ir para a universidade. Foi a única que fez o 3º grau. As irmãs pegavam a cama, colocavam as roupinhas, botavam o lencinho que ela usava na cabeça e ela fugia para ir para a Universidade Federal Fluminense em Niterói e fazer o seu curso de 3º grau. É complicado. A gente vê como já evoluiu, né? Então vamos parar e dizer quanto que evoluiu, né? Quantos pais que estão aqui não obrigam quase as suas filhas a estudar, não é verdade? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Isso. Todos os filhos estudam? Vocês tomam conta do estudo? Deixa para a mãe. Já responderam, fazem isso. Eu ouvi. Todos disseram, fazemos isto. Então, os pintores. Ó, nós temos Renoir, Manet e Monet. Trouxe só 3. Nenhuma mulher. Todos homens. Mas, segundo relatos, muitos estão hoje na roupagem feminina. Renasceram, trazendo as artes, outras artes, não só essa, trazendo o canto, trazendo educação nas escolas, que foram esses espíritos que vivenciaram essa época maravilhosa. Nós temos escritores, Victor Hugo, Goethe, Stendhal, Lamartine, Zola, Émile Zola. Grandes escritores que trouxeram a verdade sobre a cultura do mundo. A maioria na França, meus amigos. Então, a gente precisa entender como isso tudo aconteceu. Por que isso tudo aconteceu? Os cientistas, Louis Pasteur, Pierre e Marie Curie, primeira mulher que apareceu como cientista, né? E aqui eu quero fazer uma fofoca espírita. Eu sou química, ela também era química. À época, as descobertas dos elementos radioativos, as descobertas foram feitas por ela. Mas ela não pôde dizer isto. Ela foi obrigada a dizer que foi o seu marido. Acreditem em mim. Né? Então, ela ficou em segundo plano, mas foi a primeira mulher cientista da Terra, na área das ciências exatas, a fazer alguma coisa. Se hoje nós temos toda essa composição de 3D, de acharmos a criancinha, aquele coraçãozinho, tum, 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 a Madame Curie, né? E o seu marido, claro, levou as honras. Nós temos o Darwin, Charles Darwin, né? Que nos trouxe as belezas todas da cultura. E as grandes transformações se dão, os grandes movimentos sociais europeus e a queda do absolutismo. Então, nós temos ao nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivaio, com 50 anos descobriu o espiritismo. Olha, isso é muito bom. Mesmo que a gente saiba que ele é um espírito superior, não é? Porque às vezes algumas pessoas só descobrem o espiritismo um pouco mais tarde e ficam desiludidas, querendo que tivessem sido evangelizadas desde cedo. Não aconteceu, né? Vamos esperar que a gente faça. Eu não fui evangelizada espírita, eu fui católica desde cedo. Gostaria de ter sido espírita, não pude. Então agora eu tenho que correr atrás do prejuízo, não é assim? Muita palestra, não é assim como a minha amiga falou? Então,
E o Conan Doyle, ele tem um livro, né, que fala a história do espiritismo. Ele diz que foi uma invasão superior que aconteceu na Terra na década do século XIX, na década de 50, quando os espíritos chegaram para mostrar que o espiritismo tinha chegado. Então, nós vamos encontrar as irmãs Fox. Essa foto é histórica. A primeira é a mãe. Ela é tão nova que parece as irmãs. Não são 3 irmãs, são 2. Né? A Cat e a Leslie. A Margarete é a mãe, mas ela é tão bonita que parece, né, uma filha. Então, isso aconteceu no final de 1847, nos Estados Unidos. Essa história a maioria de vocês conhece. Escutaram batidas e elas, muito teimosamente, responderam às batidas. E mais tarde se descobriu que era um mascate que estava preso dentro da parede. Né? O espírito do mascate estava solto do corpo e ele estava vivendo naquela casa. Então, foram as primeiras comunicações que se tem, que são os precursores do espiritismo, né, que se chama. Então, nós temos que 56 anos depois, só em 1904, no século XX, é que se descobriu o mascate. Vocês imaginem, levou 50 anos para que tudo ficasse comprovado. Porque uma delas até desmentiu o que tinha feito com dificuldades, porque não conseguia namorado, não conseguia entrar no colégio, porque naquela época as mulheres eram muito olhadas de uma maneira muito cruel. Mulheres relatadas na literatura com um tipo diferente de mediunidade, diferentes séculos. Nós vamos encontrar a Rainha Isabel, de Portugal, que tem uma parte muito interessante. Ela ajudava os pobres. Então, ela foi um dia, saiu com o seu grande vestido e com várias moedas para dar os necessitados. E o marido perguntou, onde que a senhora vai? Ela disse, estou levando rosas para plantar. E quando ela viu aquelas rosas, aquelas moedas se materializaram em rosas. E o marido ficou felicíssimo, porque ela estava tomando conta do seu jardim. Claro que depois as rosas voltaram ao dinheiro e ela continua ajudando. Isso é um caso muito interessante que é contado pelo nosso Chico Xavier, e ela ajudou muito Chico, né, nas primeiras horas do seu mediunato. Nós temos aqui a Santa Rita de Cássia, que é da doutrina católica, que ela pediu para ter as marcas do Cristo, e aconteceu. Então, ela apresenta vários tipos de mediunidade. Nós temos a Joana d'Arc, que ouvia vozes, e que foi morta na fogueira, e que hoje é o espírito protetor da França. É uma mulher. Olha que lindo, né? Joana d'Arc é o espírito protetor da França. O espírito mulher protetor da França. Nós temos a Santa Bernadette, que também foi aquela que viu a Virgem Maria e que a Virgem Maria teria dito para ela cheirar o chão. E quando ela cheirou o chão, ali brotou uma água que até hoje comporta uma parte da cidade de Portugal, da França. Nós temos o fenômeno de Hydelsville, né, que eu já falei, e que mostrando aqui a casa delas, que virou um museu, né, uma casa de madeira, né, que virou museu. Nós temos as mesas girantes e falantes, que percorreu toda a Europa, né, que foi um caso assim, que transpôs o oceano, foi para o Velho Mundo. E nós temos as várias médiuns da codificação. Né? Nós temos as irmãs Caroline e Jolie Baudin, que eram filhas do senhor Baudin, que ajudaram nas respostas que Allan Kardec fez para trazer o Livro dos Espíritos. Nós temos Ruth Celine Jaffé, a senhorita Jaffé, de 17 anos, que era um médium psicofônica e psicográfica. Quer dizer, ela também falava com aquelas peninhas, né? Aline Carlotti, ela filha do Carlotti, que foi o homem que levou o Hippolyte Léon Denis Arrivaio para ver
ao magnetismo. E foi através do magnetismo que Swedenborg mostrou como é que se podia abraçar uma árvore e ganhar energia, se energizar com as pequenas energias da árvore. Nós temos a Hermance de Faux, que é uma médium maravilhosa, que era a historiadora que falou sobre a vida de São Luís. E nós temos algumas médiuns auxiliares de Allan Kardec, Madame Roger, Planet-Maison, Canu. Canu é a esposa daquele livreiro que apresentou pela primeira vez o primeiro livro dos Espíritos. Foi na livraria do senhor Canu que foi publicado o primeiro livro dos Espíritos. Nós temos a Madame Leclerc e também a Madame de Cardone. Eram médiuns secundárias, eram médiuns mais casadas, mas as 5 primeiras, eram médiuns de 15, 16, 17 anos. Nós vamos encontrar 2 homens, só 2 homens que ajudaram na codificação, o senhor Jaffé e Rostand. São mencionados em obras póstumas que foi escrito pela nossa querida esposa do nosso Hippolyte Léon, a Madame Kardec. E a mediunidade feminina, nós vamos encontrar no Brasil 3 mulheres, no mundo, 3 mulheres importantes: Eusápia Palatino, Elizabeth L'Espérance e Florence Cook. A Eusápia Palatino foi a primeira mulher médium de efeitos físicos e ela foi a primeira a ser submetida a experiências. Ela foi submetida por César Lombroso, Alexandre Aksakoff, Charles Richer, Eurico Morcelli e Pierre Curie. Ela tinha vários tipos de mediunidade, ela movimentava objetos, levitava mesas, fazia aparição de luzes, materialização de espíritos e fazia trechos de obras escritas. Então ela é uma daquelas mulheres que ajudou a mostrar que a morte não existe. E nós temos aqui a Madame L'Espérance, né, era poderosa médium de efeitos físicos, e que ela era psicofônica, tinha evidência e materialização. Ela se apresentava e materializava alguns espíritos importantes da época. Então, ela fez com que vários estudiosos da Europa ficassem certos de que o espiritismo existia e que o espírito existe. Nós vamos encontrar Florence Cook, que foi a médium mais bem trabalhada, porque ela materializou durante 2 anos, quase 3, o espírito Kate King. Ela é uma das médiuns mais famosas. Ela permitiu que a rainha da Inglaterra desse o título de Sir ao pesquisador que fez as pesquisas com ela. Então, ela se despediu e na despedida ela disse, ela foi fotografada e depois da sua despedida, depois de 3 anos, foram publicados 2 livros. Não existe morte e o espírito no mundo. Às vezes a gente pensa que não existe essa cultura espírita nos outros países, que é só no Brasil. Mas a data é 1891, é no século retrasado. Já tinha livros sobre o espiritismo por causa dessas mulheres importantes. Nós vamos encontrar médiuns brasileiras. Zilda Gama, que quase ninguém conhece, né? Zilda Gama foi uma das maiores médiuns do século passado. Ela nasceu em 1879, em Juiz de Fora, e morreu no Rio de Janeiro. Ela viveu quase 91 anos. Ela recebeu uma mensagem de Allan Kardec no ano de 1913. O Vitor Hugo depois se comunicou dizendo que queria escrever por ela. Então, ela escreveu várias obras de Vitor Hugo, Na Sombra e na Luz, do Calvário ao Infinito, que é a mais conhecida. Alguém que já leu? É linda. Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas. E eu trouxe aqui, no Reformador de 1949, só aí saiu
a carta, uma parte da carta de Allan Kardec, do ditado de Allan Kardec. Eu só vou ler a primeira parte. Afirmo agora, baseado nas verdades transcendentes, que Jesus, o emissário divino, foi o ente mais evoluído da mais alta estirpe sideral que já baixou à Terra, em cumprimento de uma incumbência direta do Pai Celestial. E, portanto, o que houve de anormalidade em sua existência não foi uma seleção parcial feita por Deus, mas uma justa homenagem que lhe era devida ao próprio mérito. Então, se vocês quiserem, vocês podem baixar o Reformador do ano de 1949, é uma mensagem imensa dada por espírito Allan Kardec. Então, a médium era uma médium muito honesta, senão Allan Kardec não ia escolher para dar mensagem. Nós temos a Débora Azevedo de Simas. Eu trouxe essa mulher porque ela era pictográfica. Então, ela pictografou 2.000 quadros importantes. Ela morreu há pouco tempo, ela morreu em 1973, ela é conhecida de nós. E é claro que nós vamos falar da Dona Ivone da Amaral Pereira, que é a médium mais conhecida por nós pelas suas obras. A Dona Ivone, ela teve 2 reencarnações como duas vidas em que ela se suicidou. Então, ela tinha muitas dificuldades. Ela tinha o fenômeno de catalepsia e letargia. Então, ela foi dada 2 vezes como morta, uma vez antes de 1 ano e outra vez com 5 anos. Então, a Dona Ivone, ela é para nós um baluarte do espiritismo. O espírito Charles, que tinha sido seu esposo, a ajudou, e o espírito Roberto de Canaleiras. Quer dizer, o Charles foi esposo e depois pai, e o Roberto foi o esposo na última reencarnação. Então, ela foi ajudada por Chopin e foi ajudada por Dr. Bezerra de Menezes. Ela escreveu várias obras. Então, as obras da Dona Ivone da Amaral Pereira, elas deveriam ser lidas por nós, porque elas trazem grande conteúdo evangélico e mediúnico. São romances. A maioria deles é sequencial. O que acontece em um reverbera no outro. Então, é interessante que a gente leia do princípio ao último. E claro que nós vamos falar, porque eu já fiz até um seminário aqui, As Memórias de um Suicida, que é um livro único, levou mais de 40 anos para poder ser lançado, porque nós ainda não estávamos preparados. Aí agora, em homenagem ao nosso CETESD, eu trouxe que na lápide do túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, nós temos gravado: nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Né? É muito importante que essa frase fique em nós, porque é uma frase mostrando que cada um de nós evolui. E agora é a pergunta que não quero calar. Né? Nós temos homens e mulheres aqui, né? Mas a pergunta que eu vou falar: e nós, né? Mulheres e homens, como é que nós estamos? Qual é a nossa obra? Quando nós sairmos do corpo de carne, o que que nós vamos deixar? Né? Nós temos todas as mulheres brasileiras, elas trabalhavam nas casas espíritas, elas faziam obra de caridade, elas eram médiuns de incorporação, elas eram médiuns de escrita. Elas usaram a codificação kardeciana, o espiritismo, para aprimoramento de si, ajudando os outros. E nós? Será que nós estamos no nosso estado de sono ou nós já estamos despertos? Vou falar também para nós mulheres. E nós mulheres, que durante séculos fomos omissas, tivemos que ficar omissas, porque o mundo era muito mais patriarcal do que é hoje, para não chamar machista. Hoje, o que nós estamos fazendo com os nossos potenciais mediúnicos, potenciais
físicos, de intelectualidade e filosóficos. Será que nós queremos copiar que tipo de conduta masculina? Aquele homem sério, aquele homem de grandes habilidades, ou nós estamos nos vulgarizando que copiamos o lado sombra? É muito complicado eu dizer isso numa tribuna, mas nós temos que falar. Há necessidade que a gente, mulheres, nós, mulheres, voltemos para a nossa imagem de mulher lutadora para o bem, para o amor, para a paz. Eu sei que muitas que estão aqui, a maioria de nós já faz isso, mas existem pessoas inibidas, pessoas com medo de se expressar, mulheres que muitas vezes, em outras vidas, foram massacradas pela religião, pelos seus pais, pelos seus esposos. E hoje, elas têm dificuldade de se mostrar enquanto trabalhadoras do lar, enquanto trabalhadoras da doutrina, enquanto trabalhadoras com os filhos. Então, usando a mensagem do dia, vamos nos unir, homens e mulheres, no sentido de ajudar ao planeta e ajudar ao Brasil. A Copa do Mundo é ótima, meus amigos, mas ela não paga as nossas contas. A Copa do Mundo é ótima, mas ela não nos faz melhores. É um evento que vai passar, não é verdade? Não é verdade, meu amigo? É verdade. Então, que a gente possa gostar do futebol, curtir, mas nós temos que ver o que nos falta para um dia alguém nos lembrar assim: poxa, a Carmen foi tão boa, ajudou essa família que estava em desgraça, ela não deixou que seus filhos perecessem, igual o doutor Bezerra de Menezes. Então, cada um de nós tem que ver da sua potencialidade, das suas possibilidades. Mas nós não podemos deixar o nosso compromisso com Jesus. Então, que possamos, neste ano inteiro de 2014, abraçar obras com os nossos familiares, com os nossos amigos e com aqueles que, de alguma maneira, nos cercarem, que serão o nosso próximo. Porque nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que deixaram as suas marcas luminosas no planeta Terra. Que possamos nós deixar uma marquinha, pelo menos uma, para que espíritos possam nos receber quando passarmos a porta estreita do umbral que nos leva ao mundo espiritual. Muita paz, meus amigos.